Fala galera, tranquilo? Vamos para mais uma temática sobre a modernização do campo brasileiro. Vamos lá, vamos seguir firmes. Então aqui galera, o que acontece? Assim, eu gosto sempre de dividir esse avanço, né, da ocupação territorial a partir de dois momentos, né? O momento que eu vou englobar ali o período colonial e o período imperial. Aí você fala, pô, mas assim, você está englobando assim um período gigante, né? Séculos da história brasileira, um período, né, que vai do século XV, início do século XVI, até, né, o final do século XIX. Então, assim, para esse, meu objetivo é didático, né, só para vocês entenderem. Então, quando a gente fala de processo de ocupação brasileiro, né, até o século XX, de uma forma geral, até o início do século XX, a gente pode falar que é um processo de avanço seguindo sentido litoral interior. Litoral, áreas continentais, ou seja, no sentido leste para o sentido oeste, né? Avançando sobre porções territoriais. Lembrem-se, né, que é muito comum de você encontrar em provas a expressão sertão. Sertão era como era conhecido o interior do território brasileiro desde o período colonial, né? Os sertanistas, os desbravadores, né, do interior do território brasileiro. Tranquilo? Então, assim, é importante perceber isso. Então, desde o período colonial, você tem esse avanço estimulado pela possibilidade de exploração econômica, né? Das regiões, né, a possibilidade de encontrar riquezas minerais. Então, já no período colonial, já ali, né, nos primeiros séculos do período colonial, cara, os portugueses chegaram, por exemplo, cara, na região amazônica, né, explorando as drogas do sertão, criando, né, um processo de deslocamento, aproveitando os rios da região para gerar esse escoamento e, consequentemente, processo de exportação, tá bom? Então, esse primeiro momento eu quero que você entenda, né, esse sentido do processo de colonização, o sentido leste para o oeste. Para isso, eu destaquei para vocês alguns outros pontos, né, que se relacionam à própria lógica, né, de construção do espaço geográfico brasileiro, esse espaço transformado, esse espaço de vivência, né, de modificação ao longo do tempo para atender às necessidades né, econômicas, né, das sociedades que vão se desenvolver nessa região, tá bom? Então, o primeiro momento, né, que a gente pode falar de grande impacto aí para a construção e para o avanço vai ser justamente a questão da monocultura da cana. Né? Obviamente, antes da cana, você já tem um extrativismo, né, vegetal, mas muito concentrado, muito limitado ao interior. Vai ser justamente a grande presença da cana, a criação de plantations, né, plantation da cana, necessitando de grandes áreas territoriais, os famosos latifúndios, né, com as queimadas, as coivaras em termos de grandes proporções de terras que vão, de certa forma, se apresentar como uma grande mola propulsora desse avanço, né? Então, já nesse primeiro momento, quero que vocês entendam que nós vamos ter vários impactos, intensos impactos, sobre as vegetações litorâneas, que nós conhecemos hoje como mangues, restingas, e, obviamente, né, uma grande destruição daquela vegetação litorânea que nós conhecemos como Mata Atlântica, né, que vai desde o Rio Grande do Norte até o sul do Brasil, tá bom? Então a gente pode perceber esses impactos, tá bom? Outra situação é a pecuária, né? A pecuária, a atividade pecuária trazida pelo colonizador. A gente vai entender que a atividade pecuária vai se tornar uma atividade complementar da cana-de-açúcar. O gado, ele progressivamente vai sendo interiorizado no território brasileiro, até, né, por uma lógica de favorecimento da cana. Tivemos decretos, né, proibindo outras atividades econômicas próximas ao litoral brasileiro. Então o gado, né, vai avançar progressivamente seguindo o curso dos rios. Então, se a gente pensa numa cana localizada no Nordeste, a gente pode perceber que o Nordeste vai ser a primeira porta de entrada desse avanço, inclusive do gado. Quando a gente fala, né, que é uma atividade complementar da cana, porque o gado vai ser importante para a força motriz, para os engenhos, força motriz, né, para o arado, para a moenda, tá bom? Obviamente o couro vai produzir vários utensílios, inclusive partes, né, de vestimentas, certo?
Ao mesmo tempo vai fornecer leite, carne, né? Ou seja, que estão relacionados à própria dieta. Embora a carne, a gente precisa destacar que era um ambiente, era uma mercadoria de alto luxo, né? Extremamente cara, restrita, e existe por trás disso várias historinhas que a história não confirmou, né, sobre o acesso à carne, sobre essa lenda da feijoada, mas isso deixa para os professores de história, tá bom? O fato é que a pecuária vai se interiorizar, vai seguir os cursos dos rios da região, sobretudo o Rio São Francisco, que é conhecido até hoje como Rio dos Currais, né? E o Rio Parnaíba, né? Vão se tornar os dois principais locais de entrada, de avanço desse gado, tá bom? E a pecuária vai se apresentar como o primeiro fator de interiorização territorial. Tá legal? Certo? Na sequência, né, a gente pode perceber que nós temos a questão, né, do algodão, das drogas do sertão, beleza? E um pouco mais tarde, já no século XVII, século XVIII, a ação bandeirante, né, avançando significativamente, a ação do bandeirantismo, do sertanismo, né, os vicentinos, os paulistas, avançando com excursões para o interior do território, contando com auxílio, né, de um processo de dominação de comunidades indígenas. E o objetivo era literalmente, num contexto de crise, né, de São Vicente, essas expedições eram criadas como uma forma de sustento para a região. Então, a caça aos indígenas para serem vendidos como escravos, né, a busca por metais preciosos, né, o bandeiretismo de contrato, ou seja, bandeirantes sendo contratados para perseguir negros, né, que fugiam para o interior, que formavam quilombo. Então a destruição dos quilombos, né, são talvez um dos principais marcos, né? As destruições dos quilombos se apresentam como os principais marcos dessa ação do sertanismo de contrato. Até mesmo o quilombo mais conhecido, como o de Palmares, foi fruto, né, de uma destruição pela ação bandeirante, tá bom? Depois de várias incursões, nós temos um processo de extermínio, destruição e recaptura, né, dos negros que viviam, né, ali, tá bom? Vale destacar que a ação bandeirante, né, foi a responsável pela descoberta de ouro no interior do território brasileiro. Mais tarde, com a expulsão desses paulistas por parte, né, de portugueses, com apoio dos representantes metropolitanos, há uma descoberta de ouro em outras regiões mais interioranas do Brasil, né, regiões do centro-oeste, pegando, né, parte do Mato Grosso, partes de Goiás atuais, tá bom? Beleza? Então a ação bandeirante é extremamente importante para a construção do espaço, né, geográfico brasileiro. A ação bandeirante, com a lógica da mineração, fomentou a criação das primeiras vilas, das primeiras grandes cidades, né, com grande porte, criando um comércio entre várias regiões brasileiras, pegando aquele eixo, né, do sul do Brasil, a charque, né, com um destaque muito forte, mais o sudeste, com a lógica não somente de produção de ouro, mas de escoamento do ouro, mais o eixo, né, ligando o nordeste. Então você pode perceber que nós vamos ter ali, né, uma prática de comércio interregional muito interessante, bacana, e tudo isso leva inclusive à mudança de capital, né? Então a gente vai perceber que as disputas fronteiriças com a Espanha naquele contexto pós-União Ibérica, né, com assinatura de vários tratados de limites, tá bom? Ao mesmo tempo, né, a questão de um novo caminho de escoamento do ouro, certo? A grande primazia que o Rio de Janeiro tinha nesse processo de escoamento do ouro faz com que a capital saia de Salvador, a primeira capital, né, brasileira saia de Salvador e vá para o Rio de Janeiro no período ali de Pombal em 1763, tá bom? Permanecendo ali até o governo JK, né? Até 21 de abril de 1960, quando Brasília é inaugurada, tá bom? Mas é um assunto depois, só para a gente aproveitar esse momento. A gente não pode esquecer nunca das ações dos missionários jesuítas, né? A Companhia de Jesus e sua missão de catequese, de dominação cultural, de imposição do eurocentrismo, do cristianismo, que vai gerar um processo de etnocídio também muito forte, tá bom? E por que não genocídio também, por parte da população. O fato é que os jesuítas vão se confrontar com os colonos. Os jesuítas almejando um processo de catequese e os colonos almejando um processo de escravidão do indígena. Isso leva a que missões jesuíticas, né, passem,
a buscar territórios mais interioranos, mais distantes desses conflitos com os colonos, né, que se processava mais próximo do litoral, tá bom? E com isso nós vamos ter também um avanço, né, no sentido leste-oeste, tá bom? Já no Brasil Imperial, o que a gente vai perceber aí? Que a partir de uma decadência do açúcar, do ouro, né, nessa região de Minas, nós temos um processo de grande desenvolvimento agrícola nessa região também, mas aquele eixo sudeste ali, pegando trechos do Vale do Paraíba, trechos, né, do Vale do Paraíba do Rio, depois de São Paulo, pegando porções de Minas Gerais, mais tarde, né, chegando no oeste de São Paulo, pegando o norte do Paraná, nós temos a questão do café, que começa a ganhar destaque no cenário internacional. O café de origem africana, né, que ganhou condições de desenvolvimento em terras brasileiras, começa a ganhar gosto de mercados dos Estados Unidos, mercados europeus, e de fato o café torna-se, né, o grande produto, o grande mercadoria de exportação. Tudo isso levando esse processo de construção. O que eu quero que vocês entendam? Que todos esses pontos históricos, né, esses fatores de interiorização, de construção do espaço geográfico brasileiro, até mesmo relacionado à própria constituição do território brasileiro, segue essa lógica leste-oeste, litoral interior. Tá claro para vocês? Então eu queria que vocês entendessem isso, para depois a gente fazer o contraponto, né, em relação à questão do avanço da fronteira agrícola moderna, né, século XX, já falando aí de um processo ao longo do século XX. Tá bom? Beleza? E confundindo-se, né, inclusive, ou sendo impactado, né, tendo relações diretas com o desenvolvimento industrial. Tá bom? Aqui, grande abraço para vocês.